nessa questão, eu acho que o Abel está fazendo certo. E só ele tem a perder nessa história toda. E é o segundo jogo. Se fosse uma decisão de campeonato, da Taça Guanabara, ou da Taça Rio, ou do próprio campeonato do Rio de Janeiro, e ele falou assim, eu não vou jogar com o time principal contra o Flamengo, porque por isso aqui, não faria o menor sentido. Mas começou o segundo jogo do campeonato, da temporada. Se ele perde esse jogo, aí é um abraço. Perde-se o projeto. Exato. Ele está preocupado não em perder para o Flamengo. Ele está preocupado com o projeto dele. O projeto pode se arruinar, pode se destruir completamente por causa dessa derrota. Porque a mídia vai cobrar, a torcida vai cobrar e a zoação vai acontecer. Ele não tem necessidade nenhuma de colocar o time principal nesse jogo contra o Flamengo. Porque se ele ganhar é igual pênalti. Ele não fez mais do que obrigação. Se ele perder, é uma vergonha. Vamos ouvir o Abel dando a explicação por que ele vai colocar o time quase sub-20 na quarta-feira contra o Flamengo? Vamos lá. Tem uma data FIFA que não vai ter jogo, né? E poderia ter se empurrado uma rodada, né, para você bater, por exemplo, mais 3, 4 dias de treinamento. Isso faz o quê? Você faz você melhorar o nível, né? Botafogo ontem jogou com uma equipe meio desfigurada, né? O Alberto nem veio. O Flamengo jogou um sub-20. E nós fomos com talvez um jogador que tenha 2 anos mais, mas você é sub-20 com sub-20. E meu pessoal de banco tudo sub-20, com exceção do Ribamar. Ribamar vai jogar. Pascoal, quero te ouvir sobre essa história aí do Vasco. Eu acho não está com jogadores de férias e entrar com sub-20. Eu discordo da posição do Sormani e discordo do Abel. O Abel tem que pensar no Vasco. O Abel não tem que pensar no Flamengo. O Abel não tem que pensar no Botafogo. Ele tem que pensar no dele. Desculpa, mas ao fazer isso, ele está pensando no Vasco. Ele não está pensando no Flamengo, no Botafogo. Para mim, ele está preocupado com o Flamengo. Não está. Ele não está preocupado. Ele está preocupado com ele, com o projeto dele. Porque se ele perder esse jogo, é um estrago enorme. É um estrago enorme. Infelizmente, ele vai jogar. O time titular do Vasco, que jogou ontem, não jogou mal, hein? Não jogou mal. Não fez o gol, criou muitas possibilidades. Esse time titular do Vasco não vai passar vergonha contra o sub-20 do Flamengo. A gente não sabe. Então não tem jogo. Então acabou o campeonato. O Macaé não perdeu não pode ter mais nenhum campeonato. Se você não sabe o que vai acontecer no jogo, vai botar o time reserva. 24 mil pessoas no Maracanã. Arriscar isso na segunda rodada. É verdade, porque assim... Você está concordando comigo? Muito. E você foi cirúrgico no seguinte: se ele perde, é uma tragédia. E se ele ganha, não fez mais do que obrigação. Então, empurrar bêbado na ladeira. É isso aí. Então o que acontece? Ele está preocupado com o projeto. Imagina se ele bota o principal dele para jogar contra esses meninos e acontece. Mas ele tem que acreditar no principal dele. Então, mas ele está se defendendo. É isso que não está pronto. Mas o sub-20 do Flamengo está pronto? Vem treinando antes. Está treinando. Não, vem treinando. Não é vergonha ele se defender, não. Não, vem treinando. Não precisa correr esse risco. Ele não precisa correr esse risco. Os times não estão prontos. Foi o que eu falei agora. Se é uma decisão de campeonato, ele faz isso, você tem já 2 turnos pela frente, seu time trabalhado, não faz sentido. Aí é mostrar medo. O sub-20 do Agora, Flamengo nesse momento, o time principal do Vasco não está pronto. Não está pronto. Agora, tem a chance de perder? Existe. E se perder para o sub-20 do Flamengo, vai ser um estrago imenso. E aí você compromete o projeto. No trabalho dele. Perder para o sub-20 do Flamengo, os caras vão dizer, tá vendo, Abel? Tinha que ter botado o time principal, porque não perderia o jogo. A conversa é a mesma. É a mesma. Se você não bota fé no que você tem... Seguinte, se você não botar fé no seu taco, você não dá um passo pra frente, hein? Se você não botar fé no seu trabalho, no seu taco, você não dá um passo pra frente. Eu acho uma mancada. Eu acho que você tem que ter uma mentalidade forte. Tudo bem, eu respeito o Abel. Agora, eu vou ser sincero, acaba o jogo, 15-0 pro Vasco, vai ser lembrado pro resto da vida. Você está entendendo? A rivalidade, ela existe. Sim. E se puder atropelar, tem que atropelar. Se ele acha que o time dele não está preparado,
não coloque. E ele acha que não está na parte física, Carlos Alberto. Entendi. Porque o time do Flamengo, vocês já falaram, não, o Flamengo não voltou agora. Esse time do Flamengo vem treinando desde dezembro. Claro. Fisicamente ele está melhor. Então esse é o medo do Abel. Ele vem olha, mas olha, se esse time tá questão. tão bem assim fisicamente e tal, não tinha que atropelar o Macaé, meu Deus do céu? Mas o Macaé também vem treinando. Mas é o Macaé, gente. Não, mas não é assim não, gente. Esse time sub-20 do Flamengo ganhou tudo ano passado. Se fosse assim, não precisava ter jogo. Não, o Flamengo é melhor que o Macaé. Então, o Flamengo ganha. Vamos somar 3 pontos aqui pro Flamengo. Não precisa ter jogo. O futebol não é assim. Então, o futebol não é assim. O sub-20 do Flamengo não é que vai ganhar do time principal do Vasco. O futebol não é assim, não é assim. Se o Abel quisesse priorizar esse jogo do Flamengo, na minha opinião, ele não botava o time para jogar contra o Bangu. Aí sim, eu dei mais tempo e qualifiquei esse elenco. Preparei mais as perninhas desses caras para esse jogo. E aí você diminui a sua responsabilidade, entre aspas, e você vai ter que ganhar da mesma forma. Só que ele mostra que o seu time está mais preparado para não sofrer. Eu acho os dois polos. Eu acho ou a tragédia ou simplesmente a tua obrigação. Na boa, eu acho que tinha que estar mais preocupado o Vasco em pagar os salários, que agora já tem 3 atrasados. Novembro, dezembro e 13º mais, tá? Não, tem férias também que não pagam. Tem férias. Tem quatro salários não pagam. Não, eu acho que é isso. Não é preocupar, não sei o quê, não vou colocar Se eu não me engano, tem um pedaço ainda de 13º passado ainda. Não, então hoje porque eu sei é 13º, novembro e dezembro. 4 salários. A minha opinião é o seguinte, eu acho que a única coisa que o Botafogo, Vasco e Fluminense tem para ganhar esse ano é o Campeonato Carioca. Esquece, brasileiro, com esse plantel, com atraso de salários e tal, não vão ganhar. E pra mim tem que jogar com o time titular. Chega com essa ladainha de poupar jogador. Tem que poupar pra isso, tem que poupar pra aquilo. O Jorge Jesus deu exemplo. Veio aí, botou titular pra jogar, vamos jogar. Vai lá e toca. 5-6 nesse Vasco aí. O Vasco toca no Flamengo. 5-6. Flamengo e Vasco. Tá lá na estatística. Ano passado teve uma goleada dessas aí que jogaram com o time. Fluminense e Flamengo. Fluminense botou 6. Botou 6 no Flamengo. Tocou 6 no Flamengo. Vai lá e toca. Olha, treinou os caras. É do jogo. Pode perder. Claro que pode perder. Quando que foi que o Fluminense enviou 6 novamente? Quando foi que aconteceu? Agora, eu sei, agora... Faz ou no tempo... O Bubu trouxe o dado, agora não me lembro agora. Já tinha um certo tempo de trabalho. É isso que eu ia falar. Simon, você tempo de você é um trabalho dos maiores... É loucura. Simon, só ele tem a perder nessa história. E outra coisa, você foi um dos maiores árbitros de futebol mundial, né, brasileiro. E você sabe, com 10 dias, Simon, não dá pra preparar um time. Eu tô te falando, independente desse time do Vasco jogar bem, esse time do Flamengo, todo mundo tá falando, ele vem treinando... responsabilidade nenhuma. Nenhuma. E o maior problema, e eu entendo o Abel, que são 10 dias de preparação, gente. O outro, fisicamente, pode te engolir, sim. Tô te falando. O Flamengo não ganhou do Macaé. Não ganhou porque o Macaé vem treinando há 2 meses. Gente, isso aí eu escuto desde que eu fazia campeonato carioca, eu escutava essa história. O time tá treinando desde novembro. E aí chegava no terceiro jogo, era só pancada. Eu falei, mas eles não treinando desde novembro? Mas, Theo, esse time não vai ser campeão, Elé. Esse time não vai ser campeão. Essa história de que os times que não estão na primeira divisão, no campeonato estadual, eles estão treinando bem antes, eles têm vantagem. Mas dá uma olhada aqui no primeiro turno. Eu fiz campeonato carioca. O campeonato deles é o primeiro turno. É isso que eu falo. O campeonato deles é o primeiro turno. O primeiro turno morre, gente. Mas no segundo turno, quando a qualidade tem que... Os melhores resultados que esses times no primeiro turno. No campeonato são no primeiro turno. Eu vou buscar essas histórias. Pode olhar. Depois, quando os outros buscar. Tanto que eu lembro assim, eles não ganham mais. Eu já peguei estreia no campeonato estadual. Eu já narrei muitos jogos seu no campeonato carioca. Por exemplo, tu apresentar dia 6... Volta Redonda, então. E apresentar dia 16. Eu falo assim, primeiro jogo... Dia 6 a jogar. Então, você se apresentando dia 6... O jogo foi agora. Foi dia... Hoje é dia 20. Então, eu cheguei, teve um... O Flamengo foi dia 18. Teve um ano que a gente ainda fez um amistoso contra o Ajax, no dia 12. Quem? Com o Ajax da Holanda, a gente fez dia 12. Ou seja, de quem? Você estava onde? No Vasco. Foi até a despedida do Pedrinho. A gente tinha 4 ou 5 dias de treino. Porra, então o primeiro jogo a gente já sabe assim, irmão, tem que descansar porque vai ser fogo amanhã encarar esses caras. E normalmente acontece uma surpresa de um time desse menor ganhar o grande. Só que vai igualando o campeonato a questão de você ter
mais minutagens de treinamento, de jogos, esses times realmente eles não conseguem manter. Tanto é que, assim, no formato antigo, né, do Carioca, que agora são 3 turnos ainda, então, você ganha o primeiro, você já estava na final. E então o time menor, ele vinha para dar a vida, ele vinha, como diz o Simão, as ganhas. Ele ganhando aqui, ele conseguia projetar o seu semestre, que ele já estaria numa possível final. E mesmo às vezes esse time que ganhava o turno, o segundo turno dele era uma coisa totalmente diferente. E no final, como ele não ganhava o campeonato, aí a somatória de pontos para ele permanecer na primeira divisão do Carioca. Então, assim, eles sabem disso, por isso voltam antes, até porque o calendário deles do ano anterior acaba primeiro também. Então, a vantagem que eles têm, a gordura que eles têm que recolher agora... E é na parte física, não é na técnica. Tem time que não joga, sei lá, desde setembro, desde outubro. Se eu fosse torcedor do Vasco, eu ia ficar muito preocupado. Eu falo assim, caramba, mas se tá com receio com o time do Flamengo subir. Não é receio. Imagine o ano. Eu acho que ele tá se protegendo. Eu ia ficar bem preocupado. Ele tá protegendo, ele não tá preocupado. O Abel tá protegendo seus jogadores para não ter uma lesão. O que me preocupa no futebol brasileiro é isso, porque a gente fala de perder o jogo. Não, e outra coisa. Jogo, as pancadas vão receber. A gente fala, há um mês, a gente antes falava, o jogador tem que ter um mês se preparar para jogar. Não tá tendo mais no Brasil. Mas os clubes não podem reclamar não, Ricardo. Porque eles não tomam atitude. Eu concordo com você. Não tá Eu acho que uma pré-temporada de 10, 15 dias é um absurdo. É absurdo para você jogar. Agora, isso é geral. Então, os clubes deveriam... Agora, quando você fala, vamos diminuir 2 datas do estadual pra gente abrir mais um tempo, ninguém quer diminuir, ué. Por isso estão jogando com o Sub-23. Estão jogando com o Sub-23, porque eu falei, o Botafogo está fazendo isso. Agora, eu não tenho nada a ver com isso, não, mas se eu fosse pagar os direitos... E outra coisa... mas com certeza, porque senão tu valoriza o produto que ninguém quer ver. E outra coisa, esses times, eu assisti o jogo do Fluminense, tinha um ônibus atrás do gol, um super patrocínio atrás do gol do jogo do Fluminense, lá em Saquarema, sabe? Contra Cabo Friense. Eu olhei e falei, gente do céu, o que é isso? Sabe? Então, são coisas pequenas que ele fala assim, mas não dão moral pro campeonato regional. Mas o campeonato regional tem que se valorizar, gente. Tem que se valorizar. Sabe aquele ônibus lá atrás do gol, eu falo, que é isso, gente? Que ônibus é esse aí? E outra coisa, essas equipes como o Botafogo, o próprio Fluminense, o próprio Vasco, não tem dinheiro para fazer grandes contratações. É um elenco no limite, não pode perder jogador no início. Claro. O jogo, o Palmeiras agora perdeu, mas tem substituto. Eles não, perde 2, 3 jogadores. Então, eu entendo o Abel. Eu acho que o jogador com 10 dias, Ricardo, ele não está preparado para jogar um jogo. Contra o Volta Redonda, na minha opinião, ele tinha que botar o que ele tinha de melhor, que é diferente. Não, tudo bem. Ele colocou agora hoje. Concorda? O treinador nem veio. Uma coisa é Vasco e Flamengo. Agora, Botafogo o treinador nem veio. Aí tu perde. O treinador não pegou um avião. Olha que é longe, hein? Vitória pro Rio de Janeiro, nossa senhora. O treinador não pegou um avião para assistir o time dele. E outra coisa, como o espaço foram de 2 dias só, de um jogo para outro, 2 dias, quando o Botafogo perde, aí eu concordo. Por quê? Ele não está disputando título nenhum. Exato. Aí hoje ele bota o time misto. O Silvio falou aí, o Oswaldo, é a única maneira de ganhar o título é o Carioca. Não é que não vai ganhar, gente, mas o que se está vendo de contratações, o elenco que eles têm, talvez uma Copa do Brasil. Que às vezes você embala. Difícil, eu sei que é difícil, mas às vezes você embala, o Atlético embalou e foi embora. Eu sei, é um trabalho de longo tempo. E na minha opinião, agora, a Copa do Brasil está muito mais difícil agora. Não, vai ser. Os times que vai ser Libertadores, eles ainda entram numa da Libertadores, chega direto. Chega nos oitavos de final, na minha opinião, a Copa do Brasil fica tão dura quanto a Libertadores. Claro. Não mais forte. Bom, vamos falar sobre contratações. A gente sempre atualiza as contratações.